Bom dia, bom dia! Hoje nós vamos falar sobre técnicas de dicção e oratória. Hoje já é quinta-feira, nossa senhora, quinta-feira, e a gente tá juntinho aqui. Deixa eu fixar esse tema aqui, pra gente poder conversar sobre, técnicas de dicção e oratória. Enquanto a gente tava falando sobre justamente isso, né? Para influenciar pessoas, eu preciso de boa oratória, eu preciso de boa influência, eu preciso de boa liderança. É um conjunto de atividades que vai além do meu posicionamento de mercado. Então, eu preciso te ensinar como fazer isso, né? Como fazer isso. Vamos lá, aqui, agora sim, ajustando aqui pra gente poder dominar esse assunto de hoje. Pera aí. Aqui vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Bom dia! Enquanto o pessoal chega, bom dia, bom dia! Técnicas de desinibição e oratória. Agora sim, agora tá ajustado. Bom dia! Vamos começar falando de técnicas, vamos palestrar, vamos buscar nosso lugar de fala, vamos liderar o mercado, né? Vamos conversar com o cliente com clareza. Então, ontem a gente falou vários pontos específicos e hoje eu quero aprofundar com você pra gente ser maestro nessa arte de vender, nessa arte de fazer marketing. O primeiro ponto que a gente tem que cuidar quando a gente vai palestrar, ou quando a gente vai conversar com o cliente, quando a gente vai querer persuadir, né, através desse lugar de confiança, de segurança, de respeito que a gente busca para com quem está nos escutando, é justamente a nossa articulação e a nossa pronúncia. Bom dia! Bom dia! A nossa articulação e a nossa pronúncia é a primeira técnica mais importante entre tantas que a gente vai conversar hoje e talvez amanhã, vamos ver como é que a gente vai no tempo, mas a articulação, né? Então eu preciso abrir bem a boca, falar com muita pausa para que as palavras sejam corretas e o meu português seja claro, né? Fora isso, é muito interessante, antes de uma palestra, nós começarmos fazendo exercícios de aquecimento, né? Isso faz toda a diferença no jogo, parece que é outra pessoa que tá falando. Faz muito sentido. Então, você tem que praticar aqueles exercícios vocais, né? Como, por exemplo, repetir várias vezes a palavra a, lá, leri, lolu, ai, au. Então, aquela coisa a, o, praticar a projeção, o, esses são os básicos. Né, gente, eu não vou me aprofundar muito nos itens, tá? Mas você entender o conceito disso aqui faz toda a diferença, tá? Então, antes de você entrar numa palestra, você vai entrar numa reunião importante, você vai, de vez em quando, todos os dias, vai começar o dia, sabe? Dá aquele banho de água no rosto e vai lá, articula, né? Faz ai, au, mexe bem a boca, né? Faz aquela massagem ali que faz diferença no sentido de você tá pronto para poder articular bem aqui toda essa região para você falar com maestria. Além disso, realmente é importante para que meu cliente, para que eu me sinta seguro e o cliente me escute, é muito importante. Isso vai te dar muita segurança. Parece coisinhas pequenas, mas tá? Faz muita diferença. Porque se você pegar os livros de comportamento, de análise de comportamento, como por exemplo a Annie Cuddy, que eu adoro, ela fala que quando você se prepara no ponto de vista de postura, no ponto de vista de equilíbrio, no ponto de vista de corpo, você realmente, isso muda a biodinâmica, a bioquímica do seu cérebro e você muda toda a forma como você se impõe, como você fala, como você gesticula e como você chegando, né? Então é super importante eu ter essa clareza na pronúncia e esse exercício me ajuda. Então, falar devagar, falar de uma forma eficiente, falar para garantir, de fato, que cada palavra seja bem compreendida, né? Isso é um exercício, a gente se concentra enunciando claramente as consoantes e as vogais, né? A gente faz essa concentração, a gente vai fazendo pausadamente e a gente vai se autocorrigindo e vai dando tudo certo. O segundo ponto de dicção oratória que faz a diferença na sua segurança na hora de vender, na hora de falar, na hora de palestrar, é o controle da velocidade da voz. O controle da velocidade da voz, tá? Eu posso falar devagar ou eu posso falar muito rápido, dependendo do contexto, dependendo da energia que eu quero intencionar ali no momento. E a dica é você variar. Então, em alguns momentos eu vou estar falando aqui rápido e em outros momentos eu vou estar falando devagar. Quando eu falo devagar, eu chamo atenção para algum ponto, né? E essa oscilação entre devagar e rápido, essa oscilação vai fazer com que o público esteja desperto e atenção comigo,
tá? Então é bem interessante eu brincar com essa velocidade. Aline, tenho a mania de falar muito rápido. Nas palestras, as pessoas, eu já escutei, é muito comum, as pessoas falam mais devagar, né? Porque eu quero entregar muito conteúdo, então eu fico ansiosa sobre o tempo, né? Mas isso é errado. Então a gente tem que se organizar, a gente tem que se planejar muito bem, ter essa noção, essa dimensão do tempo que a gente tem, da quantidade de conteúdo que a gente pode passar dentro daquele tempo e, se possível, treinar, né? Então, cada 4 linhas ali, mais ou menos, que você escreve no Word equivale, aliás, a cada uma linha que você escreve ali no Word de um planejamento de palestra, você vai mais ou menos usar 4 segundos. Essa é a média, tá? Se você quer testar a média dos palestrantes. No rádio, quando a gente escreve, né? Eu sou jornalista da escola do rádio, né? Então, no rádio, quando a gente escreve uma pauta, a gente tinha que organizar o tempo, né? Cronometrar o tempo do programa, da apresentação, enfim. Então, era bastante comum, assim, a cada uma linha de Word, né? Tamanho mais ou menos 12, você ocupa cerca de 4 segundos de fala. Essa é a média. Mas cada pessoa é uma pessoa e você vai encontrando aquilo que faz mais sentido pra você, aquilo que é o seu jeitinho, tá? De toda forma, o que é legal aqui nessa técnica que a gente observar? Pausas estratégicas, tá? Aquelas pausas estratégicas. Para. Você tá falando, daqui a pouco para assim, fica olhando, né? Pra pessoa, pro seu cliente, né? Quando você faz isso, até pro público, toma uma água. Quando você faz essas pausas estratégicas, você tá enfatizando pontos importantes, como eu disse, da palestra, né? Ou então daquele lugar de fala. Então, você largou o preço, né? E aí o vendedor, imediatamente ele já quer lançar uma frase em cima para convencer, para justificar aquele valor, por exemplo, de um produto ou de um serviço. Quando você faz a pausa estratégica, em vez de justificar o valor, você coloca a outra pessoa num lugar de que ele é o protagonista, mas que você tem muito domínio sobre aquilo que vale, aquilo que você fala. Então ele fica ansioso para ele dar a resposta, né? E geralmente a resposta é um bom jogo. Então as pausas estratégicas, elas estão relacionadas com aquele gatilho do sábio, né? Com aquele arquétipo do sábio. Então é muito importante, assim, a gente brincar, a gente treinar essas questões. Aí ele, mas eu não sou palestrante. Ok, treina em casa com seus filhos, com seus familiares, com seu esposo, com a esposa. Treina em casa, né? Treina com os amigos. Vai falando intencionalmente, ainda que você esteja numa roda de amizades. Vai gesticulando, vai falando pausadamente, vai controlando a sua voz, vai controlando a sua respiração, que você vai ver que isso, as pessoas vão começar a te olhar diferente, tá? Existem várias pessoas, vários palestrantes, vários influenciadores que falam dessa técnica de oratória, e a máxima, o que faz diferença na pessoa é quando a gente chega, né, com uma estrutura de comportamento, com uma estrutura de quem eu sou, a fala, ela representa muito sobre quem você é. Então, se você não fala um português claro, se você fala afobado, e aquilo ali já revela muito quem você é. Então, se você quer aí um alto nível de autoridade, um alto nível de credibilidade, passando segurança no que você faz, no que você fala para o seu cliente, para as pessoas que você está falando, é muito importante você controlar essa velocidade e o ritmo, né? Que mais um ponto importante desse item de controle da velocidade, eu falei em pausa estratégica, agora eu vou falar em ritmo, tá? O ritmo é justamente conforme o conteúdo, né? Você vai modulando isso que eu falei. Lento, devagar, lento, devagar. Então, quando eu tô melancólico, né? O seu ritmo da sua voz dita todo o sentido da conversa. Então a pessoa vai saber se tu tá com energia ou ela vai acompanhar a sua energia de acordo com o ritmo da sua fala. Lembra que na PNL, na programação neurolinguística, existe algo que a gente chama de rapport. Quando o cliente está conectado com a gente, ele segue o nosso espelho, ele é um espelho nosso e vice-versa. Então, quando existe uma conexão entre o palestrante, o público, o vendedor, o cliente que vai comprar, quando existe uma conexão, né, eu posso modular, eu posso conduzir aquela pessoa que está do outro lado a fazer os mesmos gestos que eu, a concordar comigo ou não. Isso a gente chama de técnicas de rapport. A gente, inclusive, já fez um vídeo sobre isso, tá? Significa que quando eu tô conectado com o meu público e eu tô muito murcho, muito melancólico, o público vai ter sono, tá? Se ele tá conectado comigo, ele vai ter sono. Agora, se eu quero um ambiente de muita alegria, de muita energia, né, eu tenho que transmitir isso. Agora, se eu tô numa palestra muito técnica, né, e ali eu preciso representar, passar uma energia de sabedoria mesmo, eu vou ser mais sério, talvez, mas mais contundente, né, uma voz mais firme.
E o público, ele vai entender com mais autoridade, tá? E tanto é interessante isso, que existem pesquisas várias realizadas nos Estados Unidos que nos dizem o seguinte: políticos com voz mais forte, eles tendem a ganhar mais as eleições, tá? Existem pesquisas nesse sentido, que uma candidatura, ela pode ser próspera ou não, dependendo dessas questões técnicas que eu tô trazendo aqui, de controlar bem a velocidade, ter esse controle emocional sobre saber onde pausar, controlar o ritmo. Isso tudo é um exercício que a gente vai desenvolvendo desde que a gente tenha consciência sobre nossos hábitos. Ora, todos os dias eu converso, todos os dias eu falo, então todos os dias eu posso treinar isso, né? E como eu sempre digo, 1% melhor todo dia faz com que daqui a 100 dias, de uma forma, se eu estou consciente da minha fala, eu estou falando de outra forma, eu já sou outra pessoa, no sentido de adquirir a confiança e o respeito de quem vem falar comigo. Por quê? Porque eu tenho clareza na minha comunicação, porque eu gesticulo, porque eu falo bem português, porque eu respiro, porque eu tenho pausas estratégicas, porque eu tenho ritmo, né? E o outro ponto da técnica de oratória e de exibição, né, tô trazendo as principais aqui, é a questão da modulação da voz. A modulação da voz, que você pode variar, né? Você pode variar o vocal e você pode dar ênfase nela. Vou explicar, olha só. Se você alterna o tom de voz, né? Então aqui eu tô num tom de voz. Agora eu estou num outro tom de voz. Agora eu estou num outro tom de voz. Então, quando você varia essa voz, tá? Você, em alguns momentos, em alguns aspectos, consegue destacar também interesse sobre alguns pontos da palestra, tá? Então, quando você quer chamar a atenção de alguém, você fala baixo e você chama a atenção de alguém, né? Então, nós temos muitas matriarcas, muitas pessoas sábias que falam baixo. E realmente os netos, os filhos, eles conectam de fato. Porque a pessoa fala baixo e ela não precisa nem gritar e ela tem um respeito à autoridade. Agora, você tá numa palestra sem microfone pra um monte de gente, você não pode falar assim baixo, porque as pessoas não vão te escutar, simples assim. Então, você tem que falar mais alto, você tem que gesticular mais alto, você tem que quase fazer um teatro ali e deixar a voz fluir. Então, essa modulação da voz, você tem que ter muita sabedoria, não, mas maleabilidade para entender o contexto do momento e também variar ela, tá? Variar ela faz parte daquela oscilação que a gente falou também de rapidez ou controle emocional para falar devagar. Essas nuances, essas diferenças, elas fazem com que a pessoa se prenda a você, porque aí a palestra, ou a venda, ou a conversa, ela não fica monótona, ela fica uma linha reta, né? Ela não fica, imagina você pegar o carro em uma estrada, já aconteceu, já fui, né? Em alguns, viajar em alguns lugares, que aquela estrada reta sem fim te dá sono. É mais ou menos isso quando você não muda a modulação da voz e tampouco a velocidade, tampouco essa questão, essa oscilação, né? Parece que a pessoa vai enjoar, tá? Ela vai ter sono. Então é muito importante eu brincar com essas questões. E a ênfase, né? Dar ênfase em palavras ou frases específicas também faz parte de uma comunicação assertiva, né? Por exemplo, você vai falar um jargão, você vai... Ontem a gente falou muito de storytelling, né? Colocar storytelling nas narrativas para conectar o emocional. Então você tá lá contando uma história, né? Contando uma história, ilustrando com um exemplo, e daqui a pouco tem uma parte que a pessoa cai na história e que a pessoa comete uma gafe. Você enfatiza aquilo, né? Você ilustra mais aquilo, você dá mais força para aquela frase específica, aumentando o tom de voz, né? Quem sabe? E isso vai fazer com que a pessoa se desperte. Opa, alguma coisa aconteceu aqui. É um jogo que acontece, uma técnica de apresentação que a gente faz, né? Então, um slogan, um final. De vez em quando você volta naquele slogan. Então, eu posso dizer assim, o óbvio tem que ser dito, né? Que é o óbvio dos grandes players, que os grandes fazem, que você tem que fazer também. Eu posso dar uma tonalidade maior para isso. A conexão única com o mercado se faz através de uma valorização de percepção de imagem do cliente. Então, eu posso enfatizar algumas palavras, algumas frases que eu quero explicar, para a pessoa realmente gravar aquele ponto principal. Faz parte também do jogo eu ter esse controle, né, das palavras. E o quarto ponto, a gente falou, olha só, a gente falou os principais, tá? Articulação e pronúncia, controle de velocidade, modulação da voz. E o quarto ponto da técnica da arte de fazer boa dicção e oratória, que você tem que considerar, que são os principais, a expressão corporal. A expressão corporal, tá? Como é que a gente poderia sintetizar isso? Postura e gestos. Postura e gestos. Se você entra numa roda com o cliente, se você entra num palco cabisbaixo, né, encurvado,
inseguro, né? Com os pés pra dentro, você aí fica se posicionado com os pés pra dentro, você fica assim, né? Todo encolhido. É uma percepção de imagem, uma leitura que o público faz na hora de você, que você está inseguro, né? Porque realmente é isso que você está. Agora, se você faz aquelas brincadeiras antes de entrar num palco, tá? De botar a mão na cintura, ficar alguns minutos, mulheres com pose de super mulher maravilha, o homem, né? Fazer aquela pose de homem, super-homem, né? E ficar alguns segundos ou alguns minutos, até 1 minuto, né? Nessas poses, você vai mudar a biodinâmica do seu cérebro e você vai automaticamente adquirir mais segurança e você vai entrar no palco e no jogo com mais segurança, né? Isso estudos comprovam também. Ah, mas eu tive um dia difícil, eu estou triste. Você pega uma caneta, coloca na boca assim, ó. Você vai ficar com... você vai ficar aqui com os músculos no formato de sorriso e por alguns minutos, né? Você vai ficar 1 minuto com essa caneta na boca e a biodinâmica do seu cérebro vai entender que você está sorrindo. Então, automaticamente você vai esquecer seus problemas e vai entrar sorrindo no palco, tá? É assim que funciona. Esses são os estudos que hoje a academia nos traz, né? Que o nosso comportamento a gente pode modular. Por quê? Porque são os nossos pensamentos que moldam o nosso comportamento e a nossa expressão corporal. E o oposto também acontece. Se os nossos pensamentos, se eu tô triste, se eu tô alegre, isso reverbera, isso aparece na minha forma, na minha aparência física, no meu estado emocional e essa energia ela exala na forma como eu me posiciono, na forma como eu falo, o oposto também é verdadeiro. Então, se eu mudo conscientemente a forma em que eu estou passando a minha energia, eu mudo a biodinâmica do meu cérebro, tá? Então isso também acontece. Isso é uma arma para quem tem insegurança, para quem tem vergonha, para quem tem medo. Então essa questão da expressão corporal começa pensando sobre a postura. Treina isso em casa, treina, você vai ver. Eu desafio você a treinar e não funcionar, tá? Então, manter uma postura ereta, tá? É extremamente correto, tranquilo e transmitindo confiança. Se você está de pé numa palestra, é muito interessante você dar um passo para frente, dar um passo para trás, fazer alguns pequenos movimentos no palco, né? Por quê? Porque aí você não fica parado, estático, o público também não cansa. É muito interessante você, na medida que vai passeando pelo palco, olha para um público, olha para uma pessoa, para uma área do público, depois muda seu olhar para outro, depois faz um olhar geral. Então você vai nesse jogo de cintura, literalmente, contemplando todo o público, de modo que o público ali vai pensar, olha, daqui a pouco ele vem para mim, então eu tenho que ficar esperto. Tudo isso é um jogo de subconsciente, tá? Outra dica interessante, tem pessoas que gesticulam muito assim com as mãos, né? Se mexem muito. O extremo também, o exagero também não é recomendável. Você não pode nem ficar parado, estático, e nem ficar assim muito elétrico. Então, se você tem costume daqui a pouco de não saber o que fazer com as mãos, porque soa com as mãos, enfim, isso é extremamente comum e normal, entra no palco segurando uma caneta, né? Então, segura uma caneta, né? Você pode segurar, não sabe o que fazer com as mãos, segura com as 2 mãos uma caneta, fica segurando uma caneta. Geralmente as pessoas entram em algum palco com microfone, né? Então, tá facilmente resolvido, né? Facilmente resolvido. Os gestos, eles têm que ser intencionais. É sobre postura e gesto, tá? Os gestos, eles têm que ser naturais. Então, para complementar a fala, para reforçar os pontos principais. Então, você está dando ênfase, você vai aumentar a tonalidade de voz para dar ênfase em algum ponto, você pode com a mão dizer, eu vou dar ênfase nisso. É isso, é ali, é aqui, né? Porque nós temos na plateia pessoas visuais, auditivas, a plateia também é seu cliente, tá? Você vai encontrar aí cliente visual, auditivo, sensitivo, tá? Visual, auditivo e sensitivo. Geralmente nós, seres humanos, temos um pouquinho de cada elemento para memorizar alguma coisa, alguma informação, para entender a comunicação de forma mais clara. Só que todos nós acabamos pendendo mais para um ou para outro lado. E você não sabe com quem você está falando. Eu, por exemplo, sou mais auditiva, né? Existem pessoas que são mais visuais, existem pessoas que são mais da experiência, né? O sensitivo, ele é da experiência. Então, se você está fazendo uma apresentação e você não tem PowerPoint, você vai estar conversando muito mais com quem é auditivo do que com quem é visual. Se você tem um PowerPoint, por exemplo, uma apresentação, uma lâmina, você vai estar conectando muito bem com todos os públicos. E se no meio da palestra você coloca esses gatilhos de storytelling, onde a pessoa pode emotizar
causar, ela pode te acompanhar no raciocínio, no sonho, né? Ela pode pensar, você leva ela para dentro da história e fala de experiência, você tá também conversando com pessoas sensitivas. Então, no rádio, por exemplo, a gente costuma dizer, hoje tá frio, hoje tá quente, e tu geralmente narra um fato, uma experiência, como se você estivesse lá. Então, hoje o sol tá assim, hoje as nuvens estão assado, né? Então, a gente tem que narrar no rádio, explicando como é que é o momento e a experiência do momento para ativar todo o público. O comunicador que faz isso, ele tende a prosperar muito mais, porque a mensagem dele fica mais clara e chega ao maior público possível de uma forma mais clara, né? Então, facilita para quem tá nos assistindo. E um outro ponto importante da questão da dicção e da oratória, né, é o contato visual com o seu público. O contato visual é bem interessante porque traz engajamento com o público. Aline, mas você é cliente tete a tete, nem se fala, né? Olho no olho sempre. Tem pessoas que têm vergonha de olhar no olho do cliente, né? Então tem uma técnica que a gente pede, às vezes, imagina você tá com um cliente, às vezes que realmente pode ser vesgo, enfim, você não sabe pra onde olhar. Isso acontece, tá? E aí tu fica meio sem jeito, olha pro centro aqui, né? Aqui é uma dica pra quem não tem costume de olhar no olho das pessoas, olha pro centro aqui entre as sobrancelhas, tá? É uma boa saída. Mas quando eu tô com uma plateia forte, de fato, de vez em quando, pega alguém do público pra ser teu bode expiatório e tu olhar no olho. Daqui a pouco tu troca e olha no olho de outra pessoa, né? Então tu vai olhando no olho, tenta buscar o olhar das pessoas. Isso adiciona gatilhos de empatia, né? E isso faz sentido na hora de você se conectar com a pessoa, para a pessoa entender realmente ele tá falando pra mim, tá? Tanto que quando você vai fazer um vídeo, uma câmera, enfim, eu agora tô olhando aqui para comentários, enfim, mas o ideal seria eu estar olhando para o olho da câmera, porque é como se eu estivesse olhando para a pessoa. Quando eu vou fazer um vídeo, eu não posso nem colocar o vídeo muito em cima, assim, né? Porque senão parece que o público é maior que eu, e tampouco embaixo, porque senão parece que eu sou dona do público, né? Parece que eu tenho uma autoridade e eu não tenho humildade. Então é sempre olho no olho. Então a câmera tem que estar sempre como se a pessoa estivesse sentada na tua frente, no mesmo nível hierárquico. Esse é o segredo do jogo, tá? E no cliente, obviamente, a mesma coisa, né? Com o cliente a gente tem que sempre procurar esses gatilhos de empatia. Depois, tá? Expressão corporal, já falei, contato visual, uso de histórias, tá? Aqui tá o storytelling. O uso de histórias, gente, a Bíblia, ela é o livro mais vendido por causa das histórias, né? Então, os profetas, enfim, eles foram muito felizes em contar a jornada de Jesus Cristo através de histórias, né? Muitas histórias. Por isso que é o livro mais compreendido e vendido. Se a gente for trazer imagina se a gente fosse querer evangelizar as pessoas com técnicas. Deixa eu te dizer a técnica aqui de como amar o próximo, né? Deixa eu te dar uma técnica, um método que hoje é o que os coaches fazem, daí tá tudo certo. Não iria funcionar, né? Não iria funcionar. Então, as histórias, elas, no marketing, nas vendas, elas são responsáveis por ativar o gatilho emocional do seu cliente e do seu público. Então, o storytelling é muito importante. Uma palestra sem storytelling é uma coisa, sem histórias, né, é uma coisa. Uma palestra com storytelling é outra palestra, é outra coisa, é outro nível, né? Outro nível de conversa. Então, incorporar histórias, exemplos, né? E quando eu digo histórias, eu digo exemplos, sobretudo pessoais, né? E os grandes palestrantes. Vamos pegar o Silvio Santos, que a gente começou essa semana falando dele, né? Cara, ele se auto-boicotava, né? Ele fazia auto-bullying com ele mesmo, né? Porque ele se usava muito nas histórias dele. Então, ele caía no meio do palco, ele fazia brincadeira com ele mesmo, né? As narrativas eram muito engraçadas por causa das histórias, né? Que ele contava de si mesmo. Então, tanto faz se é dos outros, de si, se é de episódios, né? Histórias, narrativas para ilustrar esses pontos complexos de uma palestra, de uma mensagem principal. Sempre quando eu quero vender algo, eu tenho uma mensagem principal. Essa mensagem principal, ela tem que estar sempre relacionada a um sonho. Ninguém vende coisas, todo mundo vende sonhos, tá? É muito importante você não se esquecer disso. Todo mundo vende sonhos, né? E todo mundo vende para quem confia em nós. As histórias, elas validam a nossa narrativa técnica, né? Elas funcionam como uma prova social e fazem as pessoas pensarem. Então, sempre quando eu levo um cliente a sonhar, a pensar, a imaginar, imaginação, anota essa palavra que é muito forte, imaginação. Sempre que eu conseguir levar o meu público a imaginar algo, eu vou me conectar com ele, o meu nível de rapport com ele vai aumentar. Por quê? Porque a imaginação faz a pessoa tocar o emocional.
todo elemento, toda frase, toda palavra, toda imagem, todo áudio, ele ativa uma certa emoção no cliente, sempre. E uma história, ela mexe com tudo isso. Então, as histórias, elas têm a capacidade de conectar muito o emocional do seu cliente. Então, sempre que possível, mete um exemplo no meio da sua narrativa, no meio da sua mensagem principal, na sua mensagem central, que vai fazer jogo. Vai fazer essa comunicação emocional com o público. Sempre você tem que começar uma palestra, ou uma argumentação com o seu público, sempre com uma mensagem central, tá? Isso aqui é muito importante. Eu sempre digo assim, ó, coloca a tua palestra ou a tua venda na palma da tua mão, tá? O que é a palma da mão? Eu tenho uma mensagem central, que é o sonho do cliente, tá? Relacionado da dor que ele tem, por isso que a gente diz marketing, que você tem que conhecer muito bem o seu cliente, né, senão você não vende nada. Você tem ali a mensagem central, que é o que você quer passar, vender, né, e aí você tem uma introdução sobre aquele assunto, o desenvolvimento, 1, 2, 3, e uma conclusão, fechamento, de preferência com CTA, chamada de autos de ação, né, que a gente já vai falar sobre isso. Então, domine, né, o seu conteúdo. Você vai pegar um elevador, passe por esses pontos em 5 segundos, em 10 segundos, em 15 segundos, 30 segundos. Você vai fazer uma palestra, desenvolva em 1 hora cada ponto, para cada tópico, né? O que seria o desenvolvimento 1, 2 e 3? As características fortes do meu produto, do meu serviço, as tendências, as dicas, as curiosidades, os diferenciais mercadológicos, as histórias, o storytelling. Então, tudo isso faz parte desse processo da mensagem principal, tá? E assim você vai fazer um bom jogo em qualquer lugar, porque você vai ter domínio, vai ter uma linha, um fio condutor que não vai te deixar desviar ou desfocar daquilo que você quer passar para o seu cliente, né? Então, o ponto próximo é a respiração e o controle do estresse. Como eu disse, eu falo muito rápido. Então, volta e meia, só que eu nem me dou conta, eu não tô sem respirar. Sábado eu fiz uma palestra na CIS, as gurias, depois da palestra, o pessoal elogiou e tal, mas falaram pra mim, assim, na mesa, sentei com a equipe organizadora, eles disseram assim, Bato, nem respirou, né? Porque eu tinha muito conteúdo que eu queria passar em muito pouco tempo. E tu nem respirou, né? Elas disseram assim pra mim, esse é meu mal. Porque quando eu me empolgo, mas não é porque eu tô estressada, tá? O estresse é algo que eu já não me pertence mais, graças a Deus, né? Já passei por essa fase. Não é por estresse. Mas o estresse, quando a gente tá estressado, geralmente a gente não respira. E quando a gente não respira, pega uma bola de neve. Sabe quando você tropeça e começa a cair e vai rolando? É tipo isso, tá? Então, quando você está estressado, preocupado, ansioso com a palestra, porque o público vai pensar de mim, tarará, aquilo e aquilo, aquele outro, você naturalmente começa a falar mais rápido, começa a suar e começa a respirar pouco. E isso gera muitos problemas, porque aí você fica mais nervoso ainda, é uma bola de neve. O coração começa a bater mais rápido, acelerar mais. E aí você, nesse minuto, nesse momento, você tem que estar ali dominando a palestra, o conteúdo e ao mesmo tempo, ou a venda, né? E ao mesmo tempo você tem que lembrar de se acalmar e de manter o autocontrole. O exercício sempre é uma respiração, a respiração, o controle da respiração é sempre o melhor exercício. Então, se eu tô estressado, se eu tô ansioso, se eu tô nervoso, respira que vai dar tudo certo. No final sempre dá tudo certo, né? Técnicas de respiração é realmente né, aquela profundidade antes de começar, de preferência sempre antes de começar. Então, antes de começar uma palestra, antes de entrar com um cliente importante, faz exercício de articulação da boca, faz a postura do homem ou da mulher maravilha. Respira, relaxa, né? Que tudo vai dar bom. Você tá falando com outro ser humano que você tá ajudando, né? Um bom vendedor, ele sabe que ele ajuda as outras pessoas, né? Ele não quer dinheiro, ele quer ajudar as pessoas, aí ele faz a venda. Então, falar calma nos mantém aí numa postura maior de ritmo e constância, né? E o relaxamento. Quando eu penso em respiração e controle de estresse, eu penso também em relaxamento, tá? O relaxamento é muito importante, eu estar relaxado no momento, eu estar brincando no momento. Mas existem, obviamente, técnicas de relaxamento, né? Como, por exemplo, a meditação. Então, se você é muito ansioso, medita. Aliás, deixa eu te contar, se você não sabe, os nadadores, esses olímpicos, né? Eles têm a prática de meditar, meditar emotizando antes cada braçada, os atletas fazem muito isso, tá? Eles emotizam, eles repassam toda a jornada deles ali no play, né? Na hora do play mesmo, na hora do jogo, antes na cabeça, tá? Mentalmente.
Aí você pode fazer isso com a sua palestra, você pode organizar a palestra, você pode ensaiar, fazer um vídeo e ainda assim deitar, fechar os olhos e hipnotizar como que você gostaria que fosse cada detalhe da palestra, né? Isso, para quem está começando, ajuda muito, 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 muito. E isso não deixa de ser uma certa meditação. Então, meditar é muito importante, esvaziar a cabeça. A meditação, claro que aqui a gente está fazendo uma consciência para hipnotizar algo, mas a meditação, ela também pode ser aquela, a origem, a essência da meditação que também serve, é aquela onde você, de propósito, esvazia a mente, né? Então, quando a gente faz cursos de técnicas de apresentação, enfim, a gente aprende que no palco, antes do palco é o preparo, é o planejamento, é que nem você estudar para uma prova, né? Agora, no palco é como se fosse uma prova, você tem que deixar fluir, né? Então, a gente tem os livros do Kahneman, Daniel Kahneman, que ele fala o seguinte, nós temos o Self 1 e o Self 2 aqui na nossa cabeça, né? O Self 1 é o ego. O ego é a razão, ele sempre tenta controlar, ele vai tentar controlar o jogo, ele vai tentar controlar a palestra, ele vai tentar escolher as melhores palavras, ele vai querer tentar ser bonito, ele vai querer tentar ativar, se conectar com a pessoa da melhor forma possível, então ele vai estar pensando o tempo inteiro, é como um símio tolo na cabeça, tá? Agora, o Self 2 é a criança, a nossa criança interior, né? Ela não pensa, ela só brinca. E o Daniel, ele fazia experimentos, né? Ele era coach de tênis, ele era treinador de tênis, e os jogadores deles, que não tinham tanta prática, tinham mais sucesso do que os que tinham quando eles deixavam a criança interior deles entrar no play, tá? Então, na hora de uma apresentação, na hora que você tá falando com o cliente, enfim, e você fica nervoso, você tem que imaginar que a sua palestra, você tá num duto, e ali nesse duto só passa ar, só ar. É essa imagem que você tem que hipnotizar e pensar na hora que vai fazer uma palestra. É um duto livre de qualquer raciocínio, livre de qualquer ego, de qualquer razão, de qualquer tentativa de controle. Você não tem que controlar nada. Se você tenta controlar alguma coisa numa palestra, você esquece. Esse é o famoso branco numa palestra. Então agora, por exemplo, eu tenho aqui meus pontos, né? Meus rascunhos que eu faço antes de entrar aqui. Eu tenho os rascunhos que eu organizo, os pontos chaves. Mas eu não fico lendo, porque se eu ficar lendo, eu vou me perder, eu vou me tropeçar, certo? Então a gente tem que manter esse estado de relaxamento a todo momento, sabendo que no final das contas sempre dá tudo certo, Deus é maior. Simples assim. O 8º ponto, tá? A preparação prática, que é justamente esse planejamento antes. Você anotar os pontos, você ensaiar, você hipnotizar, você planejar o time das coisas, você colher feedbacks, né? Daqui a pouco treina com um colega, enfim. Isso é bem importante, praticar a apresentação por muitas vezes, né? Preferencialmente em frente a um espelho, né? É muito legal praticar na frente do espelho, parece que a gente é louco, mas funciona, né? E depois eu dei até um spoiler ontem, faz a roda da oratória, monta a sua roda da oratória. O que é uma roda da oratória, né? Isso é exercício de coach aqui. Monta uma roda da oratória, coloca ali alguns pontos importantes que fazem sentido, geralmente postura, dicção, né? A questão da fala, o planejamento, o domínio técnico. Que mais? A vestimenta, né? Isso é importante também, se eu tô de acordo com aquele local onde eu estou indo. Geralmente isso. E também eu costumo colocar junto nessa roda a questão dos cacoetes, tá? Porque eu tenho um né. Agora eu até consigo controlar o né, tá? Mas, eu tenho 4 programas de TV, tá? 4. E já há alguns anos. Os primeiros 2 anos, não tinha jeito que eu não chegava em casa, alguém na minha casa não me dizia, bah, tu exagera no né, né? O bah também, né? Olha só, o bah também, né? Pois é. E parece que faz parte da gente, não vai embora. A gente sabe. Só que quando tu tem consciência, quando tu assiste pro teu próprio vídeo, tu vai lá e tu pontua, bah, meu, né, tá nível hard aqui, né? Eu preciso melhorar muito, tá 0 aqui, né? Se eu pudesse dar uma nota aqui, nesse ponto com a coisa, estaria horrível. Né? Então, assim, não é que você querer ser excelente em tudo, mas melhorar um ponto principal, assim, cada vez que você apresenta, né? Melhoria contínua. E hoje eu consigo, pelo menos quando eu falo né, eu percebo, porque tá consciente. E cada vez eu falo menos, porque de fato antigamente era muito. Né? Né? Então é isso, essas técnicas todas, né, essas aqui que eu trouxe hoje, eu já tinha citado elas ontem, mas de uma forma muito rápida, né, porque fazia parte de outro contexto e agora eu resolvi aprofundar, porque elas são as principais, elas são a base da dicção e da oratória para a persuasão na hora da venda e na hora de eu buscar meu lugar de fala num podcast, num vídeo, numa palestra, né. E eu quero que você busque esse lugar de fala. Presta atenção nisso, tá? Presta atenção nisso pra gente encerrar o seguinte. Nós, seres humanos, tá? Todo mundo deixa um legado.
Todo mundo brilha em algo. Todos nós brilhamos em algo. Todos nós. Todos nós fazemos algo todos os dias. Que seja arrumar uma casa, cuidar de filhos. Que seja isso, tá? Mas se eu sou vendedor, eu faço vendas todos os dias, eu sou bom em vendas. Muito mais que aquele público que é leigo que faz outra coisa. Se eu sou médico, eu faço isso todos os dias, eu tenho poder de fala, eu tenho lugar de fala. Então todo mundo tem um lugar de fala, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma jornada de herói, todo mundo tem problemas, todo mundo tem desafios. Então você sempre pode ajudar alguém com o seu lugar de fala. E é sobre isso a liderança. Quando você busca seu lugar de fala, você está deixando um legado, você está ajudando as pessoas, você está ajudando o mercado, você está ajudando a sociedade e você está mostrando que você tem autoridade em certo ponto. Nem que seja fazer... Sabe aquele bolo que só você faz, todo mundo ama? Ensina, por que não? Ensina, né? Você vai brilhar naquilo que você gosta de fazer. Ensina aquilo que você é apaixonado, aquilo que você tem habilidades ou que você quer desenvolver as habilidades. Ensina aquilo que tem a ver com que o mundo vai melhorar através da sua fala, né? A sua proposta de valor. E por fim, venda algo relacionado a isso. Pronto, você é líder de mercado. Faça isso com periodicidade e com constância. Não é no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Talvez vai demorar um ano para as pessoas te conhecerem. Não desiste, né? Pobre... A gente pegar hoje tá falando muito do Pablo Marçal, né? Que ele tá candidato a São Paulo lá, eu já acompanhei há algum tempo. E ele dizia, eu vou falar nele porque hoje é o que mais dispara aí nas redes sociais, na atualidade, né? Ele mesmo fala, eu comecei, quando eu abri uma live, tinha 3 pessoas assistindo, 3. O sócio, talvez a esposa, era 3. E assim ficou por muito tempo. Se eu pego meus clientes que mais faturam, todos, começaram live com 2, 3 pessoas, né? Hoje tem um parceiro meu aqui que trabalha junto, que tem 30 mil pessoas no canal, vende qualquer coisa, né? Mas levou anos, levou um bom tempo, né? 1, 2 anos, 6 meses, 3 meses. Quanto mais energia a gente coloca, mais vídeo a gente faz, mais rápido é o processo. Mas você só tem que ter o quê? Persistência, resiliência, periodicidade e constância. Isso significa responsabilidade e compromisso com o teu público. É só isso, tá? Então basta você ter uma habilidade e ser apaixonado por algo, ensinar algo que você tem algo para vender, né? Uma metodologia, um produto, um serviço, não importa. Né? Então você reflita sobre isso, busca teu lugar de fala e ensaie. Mesmo que você não queira utilizar essas técnicas aqui, que a gente falou de persuasão e influência para vender algo, palestrar, pelo menos você saiba que se você desenvolver essas técnicas, a sua família vai te olhar com os outros olhos, seus amigos vão te olhar com outros olhos. Por quê? Porque é sobre autoconfiança, é sobre segurança, é sobre estar seguro no seu lugar, na sua forma de falar. E um português claro, um português bonito, uma comunicação clara, assertiva, é o melhor de todos os presentes que Deus nos deu. No sentido de saber se comunicar com as pessoas, no sentido de influenciar pessoas para o bem, tá? De tudo isso, olha só, hoje é 18, meu Deus, hoje me passei. Gente, te desejo um excelente dia, uma excelente quinta-feira. Amanhã a gente volta às 7h37, tá? Até mais. Faça um excepcional dia.